Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e com bastante saúde. Vamos dar início à nossa videoaula de português. Prestem bastante atenção no conteúdo de hoje. Vamos estudar sobre o uso do til. Na escrita das palavras em português, temos muitos sinais diferentes que acabam nos revelando como estas devem ser pronunciadas, alterando o som destas. Um dos sinais que fazem essas alterações é o til, que é semelhante a uma letra S, mas deitada. Trata-se, portanto, de um sinal e não de um acento, que pode ser usado em cima das vogais A e O, certo? Vamos lá, temos uma dica. Dica: não é correto fazer um til grande que fique em cima de outras letras, principalmente em cima de consoantes, certo? Porque nós acabamos de ler que o uso do til é em cima das vogais A e O. Quando nos deparamos com uma palavra que apresenta til, devemos pronunciar com o som mais anasalado, saindo não apenas pela boca, mas também pelo nariz. Teste você mesmo pronunciando as palavras anã, mãe, pão, grão, entre outras. Observaram que o som ele sai através do nariz e da boca, certo? Quando temos mais de uma coisa ou pessoas, podemos usar o plural, como nas palavras da tabela abaixo. Então, prestem atenção como que fica o singular e o plural de palavras com o uso do til. Uma maçã, duas maçãs, acrescenta-se o S. Um botão, 7 botões. Também temos alteração. Uma mãe, 3 mães, acrescenta-se apenas o S. Uma mão, 2 mãos. Observaram como que há uma mudança? Ou nós acrescentamos apenas um S, ou alteramos o final. Ao invés de ão, usamos ões. As únicas formas de ocorrência do til são com an, por exemplo, lã, anã, fã, anciãs. Com an, por exemplo, mãe, pães, cães, guardiães. Com ão, instrução, aclamação, adesão, bênçãos. Com ões, ambições, soluções, calções, compõem, certo? Então, em todas estas sílabas, nós utilizamos o til. Aumentativo. Chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem maior do que são através do exagero. Quando uma mulher é grande, dizemos que é um mulherão ou uma mulherona. As palavras que dão nome às coisas e pessoas são chamadas de substantivo e podem aparecer classificados em 3 diferentes graus. Então, vamos lá. Os graus dos substantivos são normal, diminutivo, que nós já aprendemos, e o aumentativo. Vamos ao exemplo. A palavra lobo está escrito no grau normal. Lobão, grau aumentativo. Lobinho, grau diminutivo. Observem que no aumentativo as palavras costumam terminar em ão, certo? Tabela. Vamos a alguns exemplos de grau do substantivo.
no normal, no diminutivo e no aumentativo. Coelho, normal, diminutivo, coelhinho, aumentativo, coelhão. Cachorro, cachorrinho, cachorrão. Rato, ratinho, ratão. Pato, patinho, patão. Porco, porquinho, porcão. Cavalo, cavalinho, cavalão. Pé, pezinho, pezão. Menino, menininho, meninão. Sapato, sapatinho, sapatão. Bola, bolinha, bolão. Peixe, peixinho, peixão. Tomate, tomatinho, tomatão. Prato, pratinho, pratão. Observem a parte do aumentativo, como todas as palavras terminam em ão e precisam do uso do til, certo? Então, sempre que escrever uma palavra no aumentativo, se a terminação for em ão, não pode se esquecer do uso do til. Texto: O medão do alemão. Crianças, este texto deverá ser copiado no caderno de vocês. É um texto bem pequeno, então dá para copiar tranquilo no caderno. Não se esqueçam de realizar a rotina, Colégio Domus, a data, o dia da semana, aula de português. Então, vamos lá. O medão do alemão. O porão do casarão do João era escuro e assustador. Era só abrir o portão, entrar e levar um escorregão, sem explicação. João desafiou o alemão a entrar e sair sem levar nenhum tropeção. Quando o alemão abriu o portão, viu um cão feroz, que saiu de trás do botijão. O medão do alemão foi tanto que ele deu um forte grito e saiu correndo, tomando aquele escorregão. Com a expressão do seu rosto mudado, disse a João: você tinha razão. Crianças, quem escreveu esse texto foi a Clélia Márcia, certo? Então, vamos lá, continuando. E interpretação. A interpretação de texto também deverá ser copiada no caderno. Número 1. Qual é o título do texto? Qual é o nome desta história? 2. Quem é o autor? Quem escreveu esta história? 3. Quantos parágrafos há no texto? O que é parágrafo? É a divisão de um texto, certo? Indicado pela mudança de linha. 4. Quais são os personagens da história? 5. Qual é o tema da história? Sobre o que fala esta história? Continuando, questão 6. Onde se passa a história? Em que lugar? Qual local? 7. Circule no texto palavras no aumentativo e escreva-as abaixo. Então, vocês, após copiar o texto, deverão circular todas as palavras que se encontram no aumentativo e escrever na questão 7. 8. Pinte no texto palavras com til e escreva-as abaixo. Então, vai lá no texto, pinta todas as palavrinhas e depois escreve na questão 8. 9. Faça uma ilustração da história. Faça um desenho desta história, certo? Então, essa é a atividade de vocês em relação à aula de português. Combinado? Crianças, até a próxima aula. Beijinhos no coração de todos e tchau, tchau!